Senhora da igreja. E ela chorava muito, está entendendo? E eu perguntei para ela, querida, do que você quer que eu ore para você? Ela falou, pastor, eu sinto um vazio na minha alma, que eu não me sinto amada. Querida, agora como que o pastor vai amar a ovelha? Da forma que ela precisava ser amada? Não tem jeito, é pecado, a palavra de Deus diz. É ou não é? Você está entendendo? Ela precisava do amor, da proteção, ela precisava do carinho, do amor do marido, não era de Deus nem do pastor, gente do céu. Infelizmente, o homem não fez o papel dele e esse casal acabou separando com muita dor no meu coração. Eu vi eles se separando e uma desgraça na família, mas porque o homem não fez o seu papel. O marido precisa amar a sua esposa. Ele precisa fazer aquilo que ninguém mais no mundo pode fazer, que é amar e orar pela sua esposa. Os pais precisam, irmão, ter tempo de oração, de comunhão com os seus filhos. Você pensa que para nós pastores é fácil? Não é fácil, irmão. E muitas vezes na hora, toda segunda-feira é dia da família, nós marcamos lá e nós vamos assistir um filme junto, nós vamos fazer alguma coisa junto, né? Mas nós temos nosso tempo da oração e não me parece que o diabo se manifesta naquele momento. O menino não quer, outro não quer, um inventa uma conversa, outro sai e muda de assunto. Gente, você precisa ter paciência e graças a Deus para trazer de novo para a casinha e conseguir ter aquele tempo. Você está entendendo? Não é preciso, porque não é fácil para nós, como pastor. Se o pastor é a coisa mais linda do mundo, os filhos dele tudo assim, ó. Não, meu irmão. Aí elas querem virar pirueta. As minhas duas filhas fazem balé. E na hora da oração elas querem fazer a abertura, ela consegue fazer a O Natan quer mostrar os golpes de jiu-jitsu que ele aprendeu, né? Até esses dias, a minha menina, a Júlia pequenininha de 6 anos, ela estava com medo de uma menina na escola que tem assim um problema de déficit, menina especial, essa escola, né? E ela estava com medo, que ela não ia no banheiro, com medo de encontrar a menina no corredor. Aí meu filho disse, Júlia, espera aí, Júlia, eu só ver, né? Eu vou ensinar você a dar uns golpes nela. Eu vou ensinar você a dar uns golpes de defesa nela e os dois se apegarem. E você faz assim, que ele luta jiu-jitsu, né? E você pega ela assim. Rapaz, pensa no homem na valente que foi para a escola. Mas na hora da oração eles querem aprender tudo, menos a respeito da oração. Mas tem calma, vem assim e assim. E você vai desenvolvendo, você vai se esforçando para ter uma família de acordo com os padrões de Deus. Os pais, irmão, precisam ir no quarto e profetizar sobre os seus filhos. A gente não consegue ir dormir antes que o nosso filho vá dormir primeiro, e você vai lá e você beija ele, você abençoa ele, você libera a palavra de Deus sobre a vida deles. Sabe? Não, nós temos um entendimento, nós estamos crescendo nisso, que nós nem temos o poder de abençoar. Nós temos o poder de pedir que Deus manifeste a bênção que já está sobre a vida deles. Sabe por quê? Porque Cristo Jesus, na cruz do Calvário, disse o que está consumado. Toda sorte de bênção que eu e que você precisa e que o nosso filho precisa já foi conquistado por Cristo na cruz do Calvário. Então nós precisamos o que? Manifestar. Todas as bênçãos de Deus já estão dentro, não está fora. Senhor, vem abençoar, já está abençoado. Então, Senhor, manifesta a tua bênção sobre a vida dos nossos filhos. Os nossos filhos serão aquilo que o Senhor quer que eles sejam. A Bíblia diz em Efésios, antes da fundação do mundo, nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção e acabou. Você está entendendo? Então, meu irmão, o pai precisa trazer proteção para o lar. O pai precisa trazer essa proteção para a casa. O pai que não está trazendo essa proteção para casa, esse pai está longe dos padrões de Deus. Não está caminhando de acordo com os padrões do Senhor. O pai precisa trazer a provisão para os filhos. Querido, e nós precisamos ensinar para os nossos filhos as coisas simples da vida. Nós não precisamos dar o melhor brinquedo para os nossos filhos. Porque muitos pais às vezes não conseguem dar. E às vezes esses brinquedos que dão, às vezes, irmão, a maioria dos brinquedos que os pais compram caro para os filhos. Sabe o que? É por encargo de consciência.
Compreende? Para quê? Para que teu filho fique satisfeito com você. Mas você não vai conquistar teu filho e não vai educar teu filho dando os presentes caros para o teu filho. Não é dando um celular para uma criança que você educa o seu filho, você afasta o teu filho de você. Porque ele só quer estar no joguinho, lá no WhatsApp, na internet, vai afastar de você. Então você precisa ser aquele homem que traz a provisão da alma do teu filho, que traz a provisão de Deus para a vida do teu filho. Ouvir os teus filhos. Sabe, irmão? Está junto com a proteção. Muitas vezes os teus filhos, eles ficam com medo. Sabe? Começa a ter os imaginários dentro do guarda-roupa, um monstro debaixo da cama. E você diz, não, isso é besteira. Meu querido, para ele é verdade. Então você precisa parar e ouvir o teu filho. Prover a segurança para o teu filho. Sabe, esse dia, num dos devocionais da nossa casa, eu perguntei para o Natan, para a Isabela e para a Júlia, qual que é o teu maior medo? E cada um deles disseram, o meu medo é esse. O meu maior medo, pai, é esse. O meu maior medo é esse. Sabe, irmão? E você conversar com o teu filho, trazer a provisão do céu, querido. Deus, a palavra do Senhor diz que Jesus, eu expliquei para eles, é o cabeça de todo o principado, de toda a potestade, tudo está sujeito a Cristo. Gente, já imaginou que coisa gloriosa? Ele é o cabeça de todo o principado, toda a potestade, todo o domínio, tudo está debaixo de Cristo. E se você está em Cristo, querido, o que você deve mais temer? E eu falei, meus filhos, você está debaixo da proteção do Senhor. Então mais nada nesse mundo, ninguém mais pode te tocar, porque Deus está com você. Então não tem monstro que vai te tocar, não tem fantasma, não tem isso, não tem mais nada, porque tudo está debaixo do domínio de Cristo Jesus. E eu expliquei isso para os meus filhos, e meus filhos saíram ali como gigantes, acreditando naquilo que eu falei para eles. Ah, o filho está com medo e diz assim, eu quero ir para o teu quarto, pai, quero dormir com você. Mas por que ele quer dormir com você? Quer carinho, quer proteção, é uma coisa. Não, eu estou com medo. Não, vai para o quarto lá, você joga o teu filho para estar sendo amedrontado por um demônio que está perturbando a mente do teu filho. Muitas vezes, irmão, você não deve trazer o teu filho para o teu quarto, mas você deve ir para o quarto dele, sabia disso? Você deve pegar um colchãozinho lá e dormir no quarto dele, para mostrar para ele que você está junto com ele. Isso muda tudo. Sabe? Se você tira o teu filho do ambiente, você deixa o teu filho com medo daquele ambiente, mas se você vai dormir com ele. Um dia o Natan estava passando por essa dificuldade, e eu fui dormir com ele no quarto dele. Ele disse assim, pai, você está aqui comigo, mas assim que eu dormir, você vai dormir no teu quarto. Eu falei, não, filho, então hoje eu vou dormir aqui no teu quarto, porque eu vou estar te protegendo, vou estar cuidando de você. Sabe? E eu fiz com questão que ele acordasse no outro dia, eu estivesse ainda dormindo do lado dele, para ele sentir que existia uma proteção para a vida dele. Amém? E o destino, nós somos, irmão, obrigados por Deus a dar um destino para os nossos filhos. Quer dizer, perdão, eu não posso dar o destino, mas eu tenho que descobrir qual é o destino que Deus tem para a vida do meu filho e ajudar os meus filhos a caminhar nele. Só que o destino, ele tem que ser conquistado. Sabia disso? Ensinar os teus filhos a conquistar o destino que Deus tem para a vida dele. O destino não é algo que já está escrito nas estrelas. Está entendendo? E que aconteça o que acontecer, isso irá. Não. É uma conquista diária. Nós precisamos, como pais, educar os nossos filhos a caminhar no destino que Deus tem para a vida deles. A sondar, perguntar, filho, o que Deus tem no seu coração? Que Deus, que você sente no teu espírito, que você vai ser, que vai desenvolver na vida. Compreende? E nós temos entendido, irmão, que nós somos uma família sacerdotal. E que não existe mais nos dias de hoje, ou segundo o Novo Testamento, o emprego secular e o emprego sagrado na casa de Deus. Sabe por quê? Eu não posso querer que o melhor advogado da minha igreja largue a advocacia e venha ser pastor da nossa igreja. Eu preciso ensinar que o melhor advogado da minha igreja seja o melhor advogado lá diante do juiz e diante do mundo. Exercer o destino que Deus fez para ele lá. E eu não posso exigir que os meus filhos sejam os pastorzinhos, não. Sabe? Um dia o Natan, ele tem 13 anos já, e ele tinha mais ou menos 6 anos de idade, estava subindo nos muros da igreja, e pulava e corria. Eu estava descendo a escada, e eu vi uma irmã dizendo assim, Natan,
Você é filho do pastor, você tem que dar exemplo. Eu gritei lá de cima e falei, ei, pode parar. Meu filho, antes de ser filho de pastor, ele é uma criança. Então deixa ele se importar com uma criança. Não coloque um cargo no meu filho que ele não precisa ter. Aí eu disse, fui de aceito dando um sermão na irmã. Falei, querida, é o seguinte, ó, ele é criança e eu quero que você respeite ele como criança, como se fosse filho de qualquer membro da igreja. Ele é uma criança. O destino dele, quem sabe, é Deus. Então ele não é obrigado a ser pastor. Ele é obrigado a cumprir o que Deus tem para a vida dele. Filho de pastor não é pastorzinho. Quantos pastores estão frustrados porque os pais queriam que ele fosse pastor? Você está entendendo? Mas muitas vezes não, Deus não erra. E muitas vezes eles serão muito mais eficientes lá no mundo, fazendo o que Deus tem, do que dentro de uma igreja, frustrado por não ser aquilo que ele queria, ser aquilo que o pai ou que a mãe queria que ele fosse. Então nós somos, irmão, obrigados diante de Deus a acharmos, a descobrirmos qual é o destino que Deus tem para a vida do nosso filho e ajudar ele a caminhar nele, a ser um homem íntegro, a ser mulheres de caráter, de responsabilidade, de formarmos uma geração para Deus. Então, leve no seu coração que os seus filhos, eles não nascem prontos. A criancinha educada da igreja, a criancinha amada da igreja, ele é amado, ele é educado porque tem um pai e uma mãe que educa. Agora eu não quero dizer para você que é a coisa mais fácil do mundo, não. É espinhoso. E os nossos filhos passam por muita fase diferente. Sabe? Quantos dos nossos filhos nós recebemos da escola, ou da creche, né? Ou lá do maternal, um recado que ele mordeu, que ele bateu. Sabe? A nossa Júlia, nós recebemos na mesma semana dois bilhetes diferentes, sabe? Acho que não bilhete, mas notícias diferentes. Ela chegou na escola e perguntou assim para a amiguinha dela, fulana, você já orou hoje? Lá no meio da muvuca, daquela que fala, né? Aí, você já orou hoje? Ela disse assim, não, então vamos orar agora. Pegou na mão da menininha, orou por ela, orou pela família dela. Ela devia ter 4 anos de idade, entendeu? E orou pela família, orou por ela, orou por todo mundo, amém. De repente, juntou a menina pelos cabelos e queria jogar pela janela para fora. É criança, gente. É criança. Você está entendendo? E conforme ela vai crescendo, ela vai aprendendo a conter a ira. Você está entendendo? Vai aprendendo a que não pode, o que é certo, o que não é certo. E crianças são formadas, gente. Os nossos filhos são formados e agora eu preciso buscar em Deus. O que eu estou reproduzindo na vida dos meus filhos que eu não quero que eles reproduzam amanhã ou depois? Sabe, meus amados? E ter uma responsabilidade. Teus filhos, irmão, eles irão muito mais longe do que nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Oh, aleluia. Você pode dar o estudo que você não pode ter. Você está entendendo? Nós somos, irmão, eu penso assim, ó, sempre eu penso o seguinte assim, ó, que nós somos simplesmente o lugar de pouso, o aeroporto dos nossos filhos. Eu não posso deixar que os meus filhos construam o aeroporto. Não, eu tenho que ser esse aeroporto, meu filho tem que ser a aeronave que vai voar desse aeroporto, dessa plataforma que eu fiz. Sabe, eu tenho um exemplo de um senhor que eu trabalhei com ele em Santa Catarina. Ele dizendo o seguinte assim, olha, eu vim do Nordeste, eu sofri muito na vida, eu passei fome, eu passei necessidade, e eu tenho essa empresa, e essa minha empresa está exportando para o exterior, e hoje eu tenho casa, hoje eu tenho um carro bom, só que antes de eu morrer eu quero gastar tudo que eu tenho. Ele dizia isso, sabe? Eu quero gastar tudo que eu tenho, deixar a herança para filho, eles que se danem, sabe? Eles que vão lutar, que nem eu lutei. Sabe qual a situação desse homem que está vivendo hoje? De cesta básica. Perdeu tudo que ele tinha e ainda não morreu, sabe? Para não deixar herança para os seus filhos. Egoísmo puro. Mas nós precisamos preparar essa plataforma para os nossos filhos. Os meus filhos não passarão pelas mesmas necessidades, não superamos o mesmo problema que eu sofri. Os meus filhos não precisam passar pela humilhação que eu passei, porque eu tenho trabalhado para a minha próxima geração, no nome de Jesus. Nós vamos preparar uma plataforma. Nossos filhos irão muito mais longe, irmãos. Aleluia. Muito mais longe. Sabe, querido? Minha glória e a honra será sempre do Senhor. Amém. A palavra de Deus diz que quando
Davi chegou toda valentia lá, olha, eu vou matar esse gigante, deixa esse Golias comigo, porque eu vou destruir. Davi, a primeira coisa que Saul pergunta, Saul diz, quem que é o pai desse menino? Se ele é um menino que está derrotando, quem é o seu pai então? Então nós precisamos, querido, eu estou usando a palavra pai, mas o certo seria os pais, amém? Amém? Os pais, a mãe tem um poder extraordinário de ajudar, de formar a vida dos seus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu creio, meu amado, que a honra será e a glória será de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, mas você será honrado. Amém? Quando os teus filhos estiverem nos melhores lugares, nos mais altos lugares, ele tive um pai e uma mãe que se sacrificaram para que eu estivesse onde eu estou, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então gaste, invista tempo com os seus filhos, brinque com eles. Amém? Amém. Não gaste tempo, sabe? O dinheiro, investe dinheiro em comprar coisas caras para os seus filhos se você não pode. Se você pode, graças a Deus por isso. Sabe, irmão? Mas tempo de você ter comunhão com os seus filhos é coisas simples que marcam a vida deles. Sabe? Às vezes ir para uma chácara, se sujar de barro. Está entendendo, irmão? A andar, a deixar os seus filhos brincar na chuva. Sabe, irmão? Brincar na chuva com coisas que não tem dinheiro que pague no mundo. Irmãos, um dia assim eu me lembro que nessa correria da vida você não tem muito tempo para gastar. Eu tenho que ir para Curitiba, por exemplo, eu moro a 20 km de Curitiba, eu quero ter que ir para Curitiba, eu tenho que ir de carro, eu tenho que ir e voltar rápido. Mas um dia eu peguei as minhas crianças e nós fomos de ônibus circular para Curitiba. E foi uma viagem para os meus filhos. Você está entendendo? A gente não tem mais. Meu Deus, que coisa linda é ter um ônibus e não sei o quê. Sabe? E o fedor de CC dentro do ônibus. Está entendendo? Para eles são uma viagem. Você ir para uma chácara, você dormir com os seus filhos numa barraca. Está entendendo? Sabe, irmão, dormir numa barraca com seus filhos são coisas que cativam a vida dos seus filhos e ensinam, que dão educação para os seus filhos, que ninguém mais pode dar na vida deles. Amém? Então ame os seus filhos, gaste tempo com eles. A maior educação é você viver com os teus filhos, mostrar para os seus filhos